E aí, pessoal, tudo belezinha? Mister Darkness aqui novamente para outro react. Bora lá, bora lá. Olá, senhores, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo no canal Coruja do Carvalho 2. Vocês devem perceber agora minha voz um pouco de pior qualidade, né? Um pouco mais metálica, porque eu troquei de fone, eu vendi o meu Free Fire Ampli Game e agora estou usando o meu headset HyperX antigão. Talvez dê a vocês uma sensação nostálgica aí, porque minha voz ela ficou até um pouco mais, pelo menos eu percebo um pouco mais imatura, né? Por conta da pior qualidade deste microfone aqui, que é na verdade um headset. Eu estou vendendo o meu setup porque não faz mais sentido deixar ele aqui no Brasil, nenhum dos meus familiares vai ter utilidade para ele, então eu estou me desfazendo. E como vocês estão vendo no título, o assunto de hoje é por que alguns homens estão ficando cansados de ser o que as mulheres querem que eles sejam. E cara, para introduzir esse assunto, eu tenho que falar sobre a minha jornada como homem, né, e por que eu me tornei Volcel. Volcel, pra quem não sabe, é celibatário voluntário, é um homem que não persegue mulheres mais sexualmente, porque pra mim não faz mais sentido, e porque eu percebi que os meus próprios interesses iam em conflito com os interesses femininos pra mim, né? Eu, Mister Darkness, eu me tornei Volcel porque um dos meus maiores interesses era nunca ter filhos. E outro interesse que surgiu depois era nunca me casar, porque eu percebi que casamento tá quase que uma armadilha para homens hoje em dia. Homem só perde se casando. E como eu já não queria ter filho mesmo, eu decidi que, vou ficar solteiro para sempre. E se eu precisar de coisas biológicas, vocês sabem do que eu tô falando, eu simplesmente pago uma do job e já era, sabe? Eu percebi que o que as mulheres querem dos homens não coaduna com o que eu quero pra mim mesmo. E depois do meu último relacionamento, eu só decidi que não ia tentar mais, sabe? Não valia a pena realmente, se é louco, não compensa, né? E desde então, garanto a vocês, eu tô vivendo os melhores anos da minha vida, assim. O mesmo eu digo, cara. Os meus anos se tornaram melhores, bem melhores, quando eu me tornei Volcel. Simplesmente porque agora eu tô focando somente naquilo que me é interessante de verdade. E o que me é interessante no momento não é exatamente o que é atraente para as mulheres e também não me leva a ambientes onde elas estão, entende? Os ambientes que elas frequentam, principalmente os ambientes de flerte, não são do meu interesse. E eu percebo que muitos homens eles vão para esses ambientes não é porque eles estão seguindo realmente o interesse próprio. Eles não querem estar ali de verdade, porque se não tivesse mulher, eles não estariam ali. É por isso que por mais que seja contra a lei há alguns anos, né, ambientes de balada ainda cobram um preço maior para homens, né, para justamente custear muitas das vezes até mesmo entrada franca para as mulheres, porque esses ambientes sabem que os homens só vão ali por causa de mulher. Para viabilizar a entrada das mulheres, eles cobram um preço menor ou dão entrada franca para elas até um certo horário ou a noite inteira. E os homens pagam, eles não têm problema de pagar, tá? Porque se não tiver mulher, eles não vão para lá. Se tem mulheres, pagam 2, 3, 4 vezes mais ou pagam os ingressos delas, né? E claro, desse tipo de desigualdade as mulheres não reclamam, né? Time que tá ganhando não se mexe. Por que elas vão reclamar? Eu, na situação delas, não reclamaria. Então, foi nesse processo de amadurecimento que, no celibato voluntário, que eu já tô aí há quase 7 anos, né? Eu acho que foi final de 2018 ou começo de 2019 que eu comecei isso. E, assim, No meu caso, já tem bem mais tempo. Eu comecei. Pera aí, ele começou em 19, né? Tem uns 6 anos, é isso? Eu comecei já tem, acho que uns 10 anos. Não, é mais. 12 anos. 12 anos. sinceramente, eu não mantenho conta, não me importa realmente, mas foi nesse processo de amadurecimento que eu comecei a questionar o que eu estava fazendo e se aquilo me satisfazia ou se eu estava fazendo aquilo por um objetivo que eu achava que era meu, né, que era pegar mulher e ser sexualmente ativo e etc. Não demorou muito para eu perceber que aquele estilo de vida não me satisfazia. E eu comecei a buscar uma outra coisa, né, novos objetivos, e esses objetivos não contemplam mulheres, ou não é atraente para as mulheres, ou não me expõe às mulheres. E eu não tenho nenhum problema com isso, na verdade, eu tô muito mais satisfeito assim. E foi nesse período, obviamente, que eu comecei a criar conteúdo pro YouTube, né, e ficar mais atento a essas questões masculinas. Foi aí também que eu percebi que raramente, tá? Raramente a maioria esmagadora dos homens, se não todos os que eu já observei, fazem algo por si próprios. Todos eles parecem ter objetivos performáticos, né, para a sociedade. Tudo o que eles querem é performar. Eles não querem buscar a própria satisfação e eles confundem a própria satisfação com obediência social, com medo de julgamento, né, ou de algum tipo de perseguição à sua sexualidade. Eu percebi isso daí. Eu percebi isso daí com o tempo. Ou ser considerado estranho, com medo de rótulos, sabe? Medo de ser chamado de incel, medo de ser chamado de fraco ou de gay, medo de rótulos. E isso vai coagindo o cara a cancelar basicamente a própria individualidade, né? Cancelar os próprios interesses. E esse, pra mim, é o significado do homem fraco, né? Do homem covarde. Ele não tem coragem realmente de fazer o que ele quer fazer pra si mesmo, porque ele realmente fica nesse medo, né? Nessa constrição e nessa submissão obediente dos interesses sociais. E o que é mais engraçado pra mim é que muitos dos homens que caem até dentro dessa comunidade acreditam que eles estão se emancipando, eles estão buscando mais autonomia e individuação. Você percebe que até os próprios argumentos sobre autodesenvolvimento, que parecem ser algo totalmente
autônomo, individual, uma busca por si mesmo, né, uma busca por desenvolvimento próprio, são, na verdade, uma estratégia performática, uma estratégia de competição sexual, essencialmente. Tu pega, por exemplo, a questão do desenvolvimento físico, né, com musculação e treinos e etc. Você vê que os caras não estão buscando saúde nem funcionalidade, eles estão buscando volume, sabe? E eles, obviamente, mentem para si mesmos e para as outras pessoas que eles não estão fazendo aquilo por performance social. Eles estão fazendo aquilo por saúde, por qualidade de vida e blá blá blá. Mentira, cara. A maioria dos homens, até mesmo aqui dentro da comunidade, você vê que eles estão querendo performar. Eles buscam suplementos que não são necessários para uma vida saudável e, na verdade, são piores para a saúde própria. Eles buscam exercícios que não são funcionais para o dia a dia dele e muitas das vezes eles não têm nenhuma aptidão física razoável, tá? O cara não consegue fazer 10 barras livres, o cara não consegue correr 3 quilômetros ininterruptos, o cara não consegue fazer 200 polichinelos, o cara não consegue nadar bem, tá? Não nada muito bem, não consegue nadar ali seus 500 metros sem ficar cansado. E veja que esse tipo de coisa, essa aptidão física é necessária para o próprio indivíduo, para ele ter um preparo em uma situação de vida ou morte, né? Então, assim, o cara ele tá deixando o interesse da própria vida dele de lado para atingir um objetivo performático social. Pega também outra coisa que é um golpe absurdo, essa questão do nofap, né? De tirar pornografia e etc. Aí uma coisa que eu não tenho coragem de fazer nunca. Nunca. Mas nem se me pagassem. Para o homem se tornar uma pessoa mais limpa, mais santa, ou mesmo se sentir melhor consigo mesmo. Você vê que grande parte desse argumento ainda é baseado em se você bater punheta e assistir pornografia, você vai performar mal com as mulheres. Você vai começar a ver as mulheres como um pedaço de carne, um objeto. Suas exigências para com as mulheres vão aumentar demais e você não vai querer pegar mulher. Você vai ter prazer imediato e isso vai tirar a sua força de vontade de correr atrás de mulher. Você vê que o cerne do argumento é todo esse. E é claro, tem um background moral de que Deus odeia isso, Deus te julga, quando não é claramente uma perseguição social do tipo você é um fracassado, você é um merda, você é um punheteiro e etc. Então você vê como a busca do autodesenvolvimento do homem não é por ele mesmo, entendeu? É para agradar a mulher, no fim das contas. O homem ele realmente acredita que ele vai conseguir se retirar da lógica pornográfica que a nossa sociedade tem hoje. Ele acha realmente que ele vai conseguir limpar a mente dele quando para todo lugar que ele olha, ele vai ver uma mulher seminua. Elas mesmas vestem roupas provocantes porque elas sabem a influência que isso tem sobre você. As propagandas, os filmes, o Instagram delas é totalmente pornográfico. É um mito de que só você parando de consumir a pornografia conhecida tradicionalmente, aquelas que estão em sites, você vai se retirar dessa lógica pervertida e devassa que é o nosso mundo, tá? É mito mesmo. Eu concordo com ele, é mito. Totalmente. E a mulher vive dizendo que é objetificação, não sei o quê e tal, mas notem que elas não têm problema nenhum quando elas estão recebendo dinheiro por isso. É por isso que existe o OnlyFans. Elas não têm nenhum problema com objetificação quando elas estão ganhando dinheiro com isso. Nenhum. Zero. É parecido com aquela onda do vegano. O vegano ele acha que consegue se retirar do ciclo de violência que é a natureza, né? Ele acha que ele vai conseguir se tornar mais santo comendo menos carne, mas a natureza não liga pra isso. Só de você estar vivo, muitos animais tiveram que morrer pra sustentar a sua vida, né? Muitos. Principalmente pro vegano, porque pra ter as plantações lá, o tanto de animal que tem que morrer, meu amigo, não é pouco, não. Vários dos objetos que você usa, dos produtos que você usa, envolveram a morte de animais e não tem como você se retirar disso. É no máximo uma coisa para você se sentir melhor. Mas essa própria ponte a qual você sustenta essa sua sensação é extremamente frágil. Porque quando você questiona isso, né, quando você vai a fundo, você percebe que você não está se retirando desse ciclo. E que, na verdade, essa necessidade foi uma invenção de mercado, né? E que tem muita gente lucrando com essa sua necessidade. É igual esse negócio de carro verde e tudo mais, que não polui e tal, os carros elétricos. Aí quando você vai ver, para gerar a eletricidade desses carros, tem que ter as baterias. E, meu amigo, essas baterias poluem muito mais do que petróleo, muito mais. Nem se compara. Então esses carros não têm nada de verde. Muito pelo contrário. Eles são muito mais poluentes do que os carros a petróleo. É muito mais do que lucraria se você estivesse consumindo carne, ou nesse caso, se você estivesse consumindo pornografia gratuita, né? E aí aquele meme, né? Se algo é gratuito, o produto é você paga com a sua alma e tal. Minha birra nunca foi com uma prática do nofap em si, da antipornografia em si, foi muito mais com o argumento que os caras usam pra isso, né?
e como a lógica por trás é falha, e o cara acha que tá saindo de uma armadilha e só cai em outra. Quer ver outro argumento engraçado? É esse de que você vai ver as mulheres de uma forma objetificada e sexualizada, sendo que elas se exibem assim geralmente, tá? Sendo que elas mesmas gostam de se objetificar. E aí meio que você tá tentando ser um padre no puteiro, entendeu? Você tá tentando ver elas de uma forma que elas mesmas não querem se mostrar. Então você vê como o argumento moral, ele sempre tenta ser aquele que vai satisfazer os interesses femininos e nunca que vai satisfazer os interesses do próprio cara em si. Então, estão sempre tentando, socialmente, cancelar o egoísmo, né, o individualismo do homem. Quando eu digo egoísmo, não estou falando no tom tradicionalmente pejorativo que se trata o egoísmo. Eu estou falando da busca por satisfação, por autorrealização, que é comum do ego do ser humano, né? Por falta de palavra melhor, eu uso egoísmo mesmo. E isso até entra em contato com um assunto que eu falei em vídeos anteriores, que é aquele do mito da atração pela virtude, né? E o mito do efeito moralizante, que é o que as mulheres elas querem convencer os homens de que os melhores serão premiados, né? De que se você for bonzinho, você for cavalheiro, você vai conseguir a satisfação sexual que você tanto quer. Não só sexual como afetiva, né? Isso é um mito que elas querem convencer os homens que são mais suscetíveis e mais manipuláveis a agirem de uma forma cavalheiresca com uma promessa vazia, que não vai ser cumprida, né? Porque é só você observar. Os homens que são mais agraciados sexualmente e afetivamente por elas não são os melhores homens, não é? Não são os mais virtuosos, os mais cavalheiros e os mais gentis. Inclusive, sua própria mãe te sabotou dessa forma, tá? Porque sua mãe, acredito eu, né? Isso eu vou por probabilidade, eu não tenho como garantir isso. Mas é muito provável que sua mãe ela tenha te convencido de que ser cavalheiro vai gerar atração nas mulheres. Sendo ela uma mulher e sabendo muito bem, tá? Por propriedade de caso, que essa não é a realidade. Então, muitas das vezes, elas sabotam o próprio filho, o próprio legado genético, impedindo que ele tenha a atração das mulheres, ou seja, impedindo que ele tenha acesso eventual à reprodução, pra tentar cancelar o egoísmo do cara, entendeu? Pra fazer ele servir ao feminino. Eu não tô dizendo que sua mãe fez isso voluntariamente, que ela tentou te sabotar voluntariamente, que ela quer o seu mal. Talvez ela seja até uma vítima dessa cultura tanto quanto nós somos, mas uma responsabilidade ela tem que ter, né? Talvez esse seja um comportamento feminino inconsciente, né, instintivo, mas eu particularmente sou Eu acho que é instintivo mesmo. Eu imagino que seja. um advogado da real igualdade de gênero, né? Um pai, ele não tem essa regalia de dizer que ele guiou o seu filho mal por conta de algum instinto masculino. Assim como eu acredito que uma mãe, ela não deveria ter essa mesma escusa. E já que estamos entrando no assunto de mães, é bem importante que eu diga que as reclamações femininas a respeito dos homens não são legítimas, tá? Vocês têm que saber disso. Porque os homens que elas criaram não são os homens que elas desejam. Eu sempre vou citar esse censo aqui. No nosso país, 57% das mães são solteiras e os outros 43% são líderes na educação dos filhos, né? Tem mais autoridade que o homem na educação dos filhos. Elas também são 80% dos professores desse país. Elas têm Ou seja, é um matriarcado. Elas vivem dizendo que nossa sociedade é patriarcal. Mentira! É uma sociedade matriarcal. mais poder cultural como um grupo, né? O feminismo, ele recebe incentivos do governo, financiamento de organizações privadas, públicas, não governamentais, da mídia, né? Então elas têm um poder cultural. Então os homens hoje, eles são muito mais fruto de uma educação feminina, de um matriarcado, do que de uma educação masculina. Então se elas não estão satisfeitas com os homens de hoje, isso é mais responsabilidade delas. É a prova de que, inclusive, as mulheres não sabem o que querem. Porque elas parecem ter muito mais reclamação sobre os homens hoje do que os homens têm sobre as mulheres. E por mais que você esteja sofrendo do efeito bolha, porque você participa dessa comunidade, e aqui a gente faz críticas ao feminino, a verdade é que a grande maioria dos homens não participa dessa comunidade, não concorda com o nosso conteúdo e não tem tantas críticas e reclamações das mulheres quanto nós, tá? Vocês têm que saber sempre que nós somos os estranhos, os esquisitos, entre aspas. Os dissidentes, aqueles que pensam diferente, não achem que só porque você tem razão e convicção daquilo que é dito aqui ou do que você pensa, que isso é generalizado. Também não ache que é porque você não faz parte das comunidades femininas, e sim, eu acredito que exista uma Red Pill feminina, um equivalente da machosfera feminina, e ela é muito maior, tá? Tem mais visualizações, você vê pelo TikTok, aqui mesmo pelo YouTube, e os argumentos de forma equivalente são os mesmos, né? Também existe um argumento de emancipação ali, um argumento de um domínio masculino sobre a sociedade, um argumento de patriarcado, um argumento de opressão masculina sobre elas. Eu acredito que esses argumentos são totalmente legítimos, né? Pelo fato de que elas notam só os homens que estão acima delas e não os que estão no mesmo nível ou abaixo. Então é óbvio que elas vão achar que existe um patriarcado e uma opressão. Realmente. Faz sentido. É por isso que elas acham que tem um patriarcado. Porque homem abaixo dela, elas não consideram nem ser humano.
masculina sobre elas. Da mesma forma, o argumento de emancipação é totalmente infundado, porque o que mais as mulheres podem querer, né? Elas já são livres para fazer o que quiserem. Na verdade, elas têm mais liberdade do que os homens hoje. Ao meu ver, os argumentos delas são absolutamente legítimos, mas isso aí é com elas, isso é problema delas e eu não tenho nada a ver com isso. O meu ponto é que muitos dos homens, eles não estão percebendo que eles estão cancelando a si mesmos para tentar satisfazer caprichos femininos que, no fim das contas, nem é atraente para elas, né? Nem é o que elas querem. Essencialmente, eu percebi que a peleja masculina, né? A sanha masculina por sexo e afeto é muito mais uma pressão social sobre a cabeça deles do que realmente o interesse próprio. Muitos dos homens são assombrados por praticamente fantasmas, né? Argumentos fantasmas. Como eu expliquei no último vídeo no canal principal, né? Que vale muito mais a pena ser Volcel do que São Jorge. Tem muito cara que vem com esse argumento de meu Deus, eu preciso jorrar, meu Deus, eu tenho necessidade sexual, eu preciso do sexo só pelo prazer. E quando você usa esse argumento, você percebe que a masturbação ela oferece isso. Então você tá vendo que o cara ou não tá sendo honesto consigo mesmo, né? Ou ele tá sendo assombrado por um argumento fantasma. Um argumento que ele não tem substância. Se você tenta tocar nesse argumento, analogamente falando, né? Ele vira pó. Ele vira poeira, ele não tá nem ali, na verdade, né? Porque você consegue destruir ele como se fosse um castelo de areia mesmo. Você fala, irmão, por que você não toca um e se esvazia logo aí? Daí, é claro, o cara ele vai trazer vários outros spooks, né? Ou fantasmas, assombrações mesmo, pra tentar justificar uma demanda emocional que ele tem, que é muito mais fundada numa necessidade de pertencimento social, né? Ou para ele ganhar o rótulo de comedor, que ele tá nativa e tudo mais, do que realmente para satisfazer o próprio interesse. Então os homens, eles realmente hoje, eles estão sendo, voluntariamente ou não, né? Mas levados a serem desonestos com os próprios interesses e a não buscar aquilo que realmente os satisfaz. É por isso que muitos deles acabam entrando nessa gincana social, né? Que é a busca por família, filhos, um pertencimento social, na cultura. Ainda bem que eu me dei conta disso e agora eu busco satisfazer a mim mesmo. Eu busco a minha própria felicidade. Cultura do sexo, na cultura do sucesso, e acabam se sentindo vazios, perdidos, sem propósito, porque eles nunca obedeceram a si mesmos, às próprias vontades. Eles estavam obedecendo a um mestre, ou seja, assombrados. Veja, por exemplo, a busca por dinheiro, né? Muitos homens, eles acreditam que eles têm que se desenvolver financeiramente para atingir um certo patamar de sucesso ou para entrar para algum grupo social elitista. Eu acreditava nisso no passado. Hoje em dia eu só busco dinheiro para minha felicidade, porque eu sou baixo orçamento. Então estou sempre precisando de dinheiro. Faço doações, pessoal. Eu preciso comprar um PC novo. E ele acha que realmente a satisfação dele vai estar ali, quando na verdade ele precisa de muito menos. É até aquele meme, né? O apartamento do homem solteiro é uma cama, um setup gamer que vai ser o mais caro que ele vai ter ali, um sofá, uma TV, geladeira, airfryer, micro-ondas e um lavador de roupas, entendeu? Acabou. Só isso mesmo. É por isso que quando eu vejo o pessoal com mansões e tudo mais, eu não consigo me interessar. Deve servir pro cara, sei lá, ostentar. Mas eu não consigo ver praticidade daquilo ali. Eu só vejo desperdício. Por mais que a moeda esteja desvalorizando, inflacionando, o poder de compra esteja caindo, né? Ter acesso a isso ainda é relativamente fácil nos dias de hoje, né? Para um homem com seus 18, 20 anos. E eu vejo nos canais de desenvolvimento pessoal uma desonestidade a respeito do que os homens precisam e do que os homens realmente querem, né? É quase sempre uma pressão para que eles se enquadrem em um certo tipo de quadro de sucesso, um bem específico, né? E eu acredito que o cerne do desenvolvimento pessoal, a base dele tem que ser um desenvolvimento mental, uma maturidade emocional, onde o homem ele aprenda primeiro o que ele quer, primeiro o que ele deseja, né? Para depois atingir esse objetivo. Para mim, o problema desse enquadramento de sucesso do desenvolvimento pessoal é que tenta botar todos os homens numa mesma caixa e num mesmo objetivo de sucesso, que é a riqueza, que é a ostentação, ou carros da moda, mulheres e tudo mais. E a grande verdade é que eu vejo um monte de jovem, tá, com 15, 16 anos, extremamente ansioso para ganhar dinheiro, até mais do que pessoas realmente endividadas. É isso que na minha cabeça não concatena. Tem muito brasileiro que tá atolado até o pescoço de dívida, tá? E esse é um país muito inadimplente, e tá tranquilo, viajando, vivendo, experimentando coisas. Você vê no Instagram, o cara às vezes tá te devendo, cara, te devendo dinheiro, e o cara tá viajando e vivendo gostoso, tá com o nome negativado, tá no vermelho no banco, e tá experimentando as coisas e vivendo bem. Na base do calote, obviamente, mas não tá nem aí. Eu tenho parente assim. Eu conheço uns parentes meus assim. Você vê que essa pessoa não tá nervosa. E eu vejo homens jovens, né, caindo nessa cilada do desenvolvimento pessoal, do desenvolvimento financeiro, mais estressado e preocupado porque tá perdendo tempo,
porque não está sendo produtivo do que um desgraçado que está atolado em dívida. Então o meu ponto é que você tem que saber exatamente o que você quer e não tá assombrado por fantasmas que muitas das vezes outras pessoas colocaram na tua cabeça, ou talvez seja até uma necessidade performática como estratégia de seleção sexual feminina, entendeu? Estratégia reprodutiva. Você meio que quer provar para a sociedade, né? Você quer aparecer para a sociedade com um partidão para molhar o biscoito ou para parecer atraente, e você acha que a sua satisfação vai vir quando você atingir esse objetivo, né? Essa cultura do prazer postergado, sabe? Você só vai ser feliz quando você atingir aquele objetivo. Você só vai começar a sentir prazer e se satisfazer quando você atingir aquele objetivo. Essa é uma estratégia social muito grande para manter você na corrida dos ratos, né? Para evitar que você comece a se satisfazer e buscar prazer agora. E é claro que você precisa pensar no futuro. É claro que você não pode simplesmente deixar o seu tempo passar, a sua energia, a sua juventude ser desperdiçada. Eu não estou dizendo para você viver de hedonismo agora, mas você precisa saber também exatamente o que você quer, né? E não cair na cilada de deixar a sua vida passar e deixar de experimentar aquilo que você quer experimentar agora. Porque essa é uma armadilha, se você for parar pra ver, né? Uma armadilha que te põe na corrida dos ratos. E eu vejo muito desses canais que tentam ser masculinidade raiz em prol do desenvolvimento pessoal, dando broncas e falando assim num tom que parece legal, parece paternal, do tipo, você tem que ser produtivo. O que você tá fazendo aqui assistindo esse vídeo? Vá produzir, já são 11h30 da noite, você passou o dia inteiro jogando videogame, você não fez nada produtivo hoje. E ouvindo isso, eu penso, né? Mas e a satisfação do cara, tá ligado? Às vezes o que ele quer é justamente fazer isso. É poder acordar mais tarde, no meio da semana. Algo pelo qual ele está trabalhando, inclusive. Algo pelo qual... E o pior que o que ele disse aí, eu já vi acontecer em alguns vídeos que eu fiz react. Eu vou ficar mais esperto com isso. Eu não tinha reparado nisso, mas ele tem razão. Ele tem razão. Eu já fiz um react de uns vídeos que acontecia exatamente isso mesmo. O desenvolvimento pessoal dele, o financeiro, é o que ele tem como objetivo, né? Então, não caio nessa cilada do prazer postergado. Porque eu penso, se eu fosse milionário, hoje eu teria um estilo de vida muito parecido com o que eu já tenho. Então, eu não vou sacrificar o tempo de hoje. Eu também. Eu também. Mudaria pouca coisa. Provavelmente mudaria a minha alimentação. Deixa eu ver o que mais. Só alimentação. Só alimentação. O resto ficaria tudo igual. Então não mudaria nada. Complicado isso aí. Hoje que eu tenho para satisfazer os meus próprios interesses em prol de me tornar milionário, e eu vejo muitos jovens aí, né, que têm, menos de 25 anos e estão nervosões com esse estilo de vida e esse desenvolvimento pessoal, que, como eu disse, é puramente performático. É uma necessidade de pertencer, de se encaixar ou mesmo de aparecer. E é isso que eu tenho a dizer nesse vídeo, tá, senhores? Então, muito obrigado a vocês que acompanharam até aqui. Um forte abraço. Lembrem-se de ter sabedoria e consciência sempre. Vejo vocês no próximo vídeo. Aqui é o Coruja. Até mais. Bom, pessoal, esse vídeo fica por aqui. Muito obrigado por terem assistido até o fim. Não se esqueçam de deixar o like, se inscrever no canal e comentar com suas opiniões. Considerem também ativar o sininho para serem notificados das lives e vídeos. Meu nome é Mr. Darkness. Um grande abraço por trás com muito carinho e até a próxima. Fui!